que você tá gravando? Tô zoando. Olá, pessoal que tá assistindo a gente no YouTube. Tô zoando, vai daí, já, quando quiser. Eu sei que é o cara, mano. Não, só tô falando um oi pro pessoal do YouTube aí. Isso. Satisfação imensa, né? Vocês que já estão nos acompanhando, que aliás, tem gente que acompanha, né? Então, se você estiver nos acompanhando, o Álvaro Inclusive, também, o Álvaro, né, que vira e mexe, ele compartilha, que também dá um toque pra gente. Te mandou parabéns nos últimos vídeos, né, lá no nosso YouTube. muito Perguntou se você tava obrigado. bem, né? Se estava bem Muitíssimo de saúde obrigado depois do pela Covid. lembrança. Olha só, é tão legal quando o povo lembra da gente, se sente tão querido, né? Então, Exato. obrigado aqui ao vivo. Ó, essa importância do pré-podcast. É exatamente isso. Então, um abração aí pro Álvaro e todo mundo aí que nos acompanha, que curte nossos vídeos no YouTube. Continuem. Bom, acho que é E se esse aí. quiser fazer mais elogios, ou até mesmo críticas, sugestões, aproveite que a gente vai aproveitar esse momento, então, pré-podcast, o pós-podcast, para trazer, né, essa dinâmica. Eu acho que uma boa ideia. Então, É ó, isso. comenta aí você que ouve essa parte e não Ou pula, né? assiste, né? Porque não sei se dá para pular, no caso, se você coloca lá quando que começa o podcast mesmo, mas é importante ouvir. Exato, exato. Perfeito. Perfeito. Eu acho que é isso aí. Pode meter ficha. É você que apresenta, mano. Sou eu? É, Nossa, então tá. Vamos pra cima. É, gente, acontece isso também. De vez em quando, nem tudo é perfeito. Mas vamos lá. Em 3, 2, 1. Gravando. Olá, olá, você que nos ouve e que nos assiste. Está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 81. Eu sou o Jonas Faria e junto comigo está ele, Jonathan Mumba. E aí, Jonathan, tudo bem? tudo bem, Jonas. Melhor agora, no momento que começa a chover É levemente mesmo? aqui em minha Boa. casa. Ainda tá garoando, assim, tá uma chuvinha tranquila por enquanto. Espero que não chova muito forte. Mas é isso aí, né, cara? Oi- 81 podcasts, a gente já passou a marca dos 80. 81 é um número qualquer, a não ser que tenha alguma data importante, não sei. O número pode ser, sei lá, pode ser o número da sorte de alguém. É verdade. Não vou menosprezar também. A gente nunca sabe o que Exatamente. se passa na vida dos outros, mas para mim, 81 não significa nada. Então, mas é isso aí, cara. Espero que o povo goste do nosso podcast de hoje, que vai ser muito interessante, com muito conteúdo. Muito, muito. Aliás, a gente é caracterizado por uma densidade de conteúdo, assim, realmente grande, né? Realmente densa. E, cara, 81 para mim significa, assim, comprometimento, cara. Isso aí é produção de conteúdos e produção de podcast, é aquilo que a gente ama fazer há 81 semanas, senhoras e senhores, isso é realmente muito massa. E falando da chuva, né, cara, que saudade que eu tenho das chuvas do Rio Grande do Sul. É diferente. Realmente, de repente tá chovendo bem tranquilinho, de repente, bum, começa a cair um toró d'água assim. Avassalador, pelo menos em Santa Maria era assim, né? Não sei como é que é em Cândido Godói, mas realmente tem uma saudade das chuvas do Rio Grande do Sul. Que aqui em Rio Preto, no interior de São Paulo, chove, depois abafa, fica uma secura do cão, mas também não vou reclamar, né? Se chove, a gente reclama, se fica frio, a gente reclama. E, enfim, só alegria para o nosso podcast. E, Jonathan, qual é que é a ideia do Toco e Teco? Pois veja bem, a ideia do Toquiteco é justamente trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra de John Mayer. Para Perfeito. você que não conhece, esse grande cantor e compositor também, muito talentoso, ele também é guitarrista e produtor musical norte-americano, que me surpreendeu quando fui pesquisar que ele já tem a idade de 43 anos. Eu não esperava por isso, mas já está há um bom tempo aí, né, na estrada, já lançou inúmeros sucessos, inclusive agora vou fazer o momento Juan Grins aqui, ele que novamente não pôde participar do podcast, então vou fazer a função dele e lhe fazer uma pergunta, Jonas. Ó, o Mano, que John Mayer tem mais em sua carreira? Música de sucesso ou ex-namoradas famosas barra bonitas? olha, cara, é uma pergunta muito boa. Aliás, né, as namoradas de sucesso dele, algumas com muito mais sucesso que ele mesmo, né? Também. Por exemplo, Katy Perry, né, que é uma das mais famosas também. Katy Perry tem uma carreira aí no pop bem maior do que
a do John Mayer, e claro, são estilos de músicas diferentes, mas eu, modéstia à parte, gosto de muitas músicas dele, gosto muito do estilo, dos riffs, do blues, enfim, de tantas coisas assim, das letras das músicas dele. Então eu sou suspeito para dizer que ele tem muita música boa. Eu poderia estar fazendo uma lista aqui de músicas que eu gosto de John Mayer. Se você não conhece, por favor, acesse agora, né, alguma música do John Mayer, vai escutar Slow Dancing in a Burning Room, Gravity, Your Body's a Wonderland. Tem várias e várias músicas assim sensacionais do John Mayer. E é isso aí. Realmente um artista extremamente talentoso. E eu também poderia fazer uma lista das ex-namoradas. Inclusive, já tem uma lista das ex-namoradas, né? Foi feita pelo site More. Perfeito, falar, babadão aqui, babadão. Isso, já que eu trouxe o assunto, né, cara? Porque além da Katy Perry, teve a Taylor Swift, acho que foi mais um caso, né? O caso com a Miley Cyrus, com a Cameron Diaz, grande atriz, Jennifer Aniston, entre outras. Então, realmente, cara, é uma galeria de ex-namoradas, ex-ficantes de respeito. Então, o cara faz sucesso muito além da música, podemos dizer assim. Pois é. E é isso, né, cara? É realmente o mundo musical é isso. Se fosse pegar para fazer uma trilha, né, também dos namorados que cada uma delas tiveram, então a gente poderia fazer um podcast só disso, né, mano? Só de babado, assim, dos namorados da Katy Perry, das namoradas do John Mayer, enfim, renderia muito, mas claro que esse não é o foco, embora seria interessante também, né, fazer quase que uma árvore genealógica, assim, dos relacionamentos no mundo artístico. Já que não é o assunto, Jota Mumba, quais são os destaques do nosso episódio de agora? Agora, sim, falando do que interessa, deixando de lado esses babados, essas fofocas de famosos aí, de quem namorou com quem tem treta com quem, vamos falar sobre NFL. Então, continuamos falando sobre a Free Agents, que continua pleno vapor, mas o mais quente já passou, né? Foi semana passada, sempre o início da Free Agents é muito mais turbulento. Mas vamos aproveitar para falar rapidamente sobre os Giants, que fizeram uma grande off-season, reforçaram várias posições interessantes. E será que agora, em 2021, é o momento dos Giants? Ou empolgou, sei lá, 4, porque a gente... Mais ou menos. Não quis em 2018, não quis em 2019, não quis em 2020. Agora vai. Vamos ver. Famoso Rio em 2018, Rio em 2019, Rio em 2020. Quero ver Rio agora, moleque. É isso. Também vamos passar sobre os principais jogadores de algumas posições, né? Semana passada a gente falou sobre os quarterbacks. Essa semana, então, a gente vai falar dos wide receivers mais importantes que trocaram de times. Algumas equipes necessitavam muito reforçar seu corpo de recebedores, então teve muita gente no mercado, assim também como os edge rushers, né? Os pass rushers, os mais badalados que trocaram de time. Muito time aí que faltou realmente pressionar o QB na temporada passada, se reforçou e a gente também vai repercutir sobre isso. E já fechando nosso podcast, a gente não pode deixar batido, uma notícia meio triste, que o Deshaun Watson, além de todas as polêmicas com os Texans de pedir de troca, também agora está sendo acusado de violência sexual por várias mulheres. Cada dia parece que isso aumenta, vira uma bola de neve. E vamos tentar repercutir e esclarecer um pouco essa situação. E também, claro, as rapidinhas da semana para fechar o nosso podcast, que está realmente recheado de conteúdo. Muito bem, então dando início ao nosso primeiro destaque aqui, os movimentos dos Giants, né, dos Gigantes de Nova York, nesta off-season, que realmente foi para cima, né? Foi uma equipe que reajustou vários contratos, né, que deu contratos maiores para jogadores importantes e jogadores essenciais, principalmente defensivos da temporada passada, que foram jogadores que fizeram a diferença na margem de crescimento que os Giants tiveram, principalmente ali na metade da temporada em diante, né, que chegaram a disputar, ficaram na frente da divisão, que embora a divisão tivesse naquela várzea que esteve, ainda teria que sair um vencedor. E os Giants estavam ali brigando sim a todo momento pela frente da divisão, e principalmente pelo seu jogo defensivo. Mas, todavia, no entanto, aquilo que algumas pessoas reclamavam, que, nossa, o Daniel Jones não tem opção, ou também, na temporada passada, jogadores importantes sofrendo com lesão, por exemplo, o Golden Tate teve alguns momentos fora, outros jogadores, o Barkley mesmo, né, para citar,
Os Giants também fizeram um trabalho de casa e trouxeram peças importantes para abrir aí o leque de opções para o Daniel Jones. Mas sem mais enrolação, vamos começar aqui com a extensão de contrato do Leonard Williams, que já foi algum assunto rápido nos nossos episódios passados, mas realmente, né, uma extensão de 3 anos, 63 milhões, que vai ter um impacto muito positivo nessa linha defensiva, né, Jonathan? Com certeza, o Leonard Williams foi um dos principais, talvez o principal jogador da DL, da linha defensiva dos Giants na última temporada. Um cara que já era quase certo, ele recebeu a franchise tag, e aí os Giants tiveram mais tranquilidade, mais confortabilidade para negociar com ele um contrato até curto, né? 3 anos não é tanta coisa. Daqui a 2 off-season vai ter que começar as conversas de renovação novamente, ou então ele vai sair. Um contrato caro, né? 21 milhões por temporada, mas eu acho que é um contrato justo, um contrato válido, porque precisavam realmente mantê-lo, porque a defesa dos Giants nos últimos anos foi bem ruinzinha, assim, teve vários problemas, e ano passado, com a chegada do Joe Judge, né, o novo treinador, deu uma melhorada, como você já comentou, foi assim, um crescimento exponencial, tanto pressionando o QB, quanto também na cobertura do jogo corrido, e principalmente o jogo aéreo, porque também a secundária foi muito focalizada na última temporada, e agora, então, essa extensão do Leonard Williams é justamente para manter o que estava dando certo. Lembrando que a ADL, então, teve uma perda significativa até com a saída do Temerson, mas continua, então, tendo agora o Leonard Williams e também o Dexter Lawrence, que é um nome bem interessante. Então, os dois, um de cada lado, imagino aí, da DL, devem fazer bastante estrago, devem pressionar bastante o QB adversário. E o Leonard Williams agora conseguiu a renovação que ele queria, contrato que garante a vida dele, 63 milhões, né, com boa parte desse dinheiro garantido. Vai ter que mostrar em campo a qualidade que ele mostrou na última temporada, e agora ainda mais porque recebeu um contrato de defensive tackle, assim, de elite, top de liga. Exato. Exatamente. Lembrando que ele teve 11,5 sacks, né, na temporada passada, foi um dos maiores aí no quesito, e realmente fez por merecer. Foi a melhor temporada da carreira dele, né, assim, em números. Então, muito justo, e a torcida do Giants, de modo geral, está realmente bem feliz com os movimentos que o Giants, teoricamente, tem acertado, né? Alguns erros que deixaram a desejar, principalmente em drafts passados, quando puderam complementar, trouxeram peças boas como o Barkley, mas depois deixaram a desejar no quesito geral. Eles estão, de alguma forma ou outra, reajustando. E esse é o caso do próximo jogador assinado, né, que é o Kenny Golladay, que embora não tenha tido o receiver, né, Kenny Golladay, que embora não tenha tido tantos jogos na temporada passada, quando ele está em campo, ele é um receiver de primeira. Pelo menos lá nos Lions, ele era assim um receiver de primeira para os Lions. Mas é que as lesões dificultaram muito a vida dele. Por exemplo, a gente gosta de brincar, né? A gente gosta de falar que o Golladay, para quem joga fantasy, sempre é um cara que todo mundo escolhe, sempre está ali muito bem cotado, porque quando ele realmente está jogando, recebe muitas bolas, tem as mãos seguras e também consegue jardas depois da recepção. E agora é um contrato de 4 anos, né, Jonathan? Um contrato extremamente caro, aí eu diria, Sim. Porque tudo bem que a gente sabe que os valores estão inflacionando a cada ano, mas a média anual dele, então, só para falar dos valores, um contrato de 4 anos, 72 milhões, média de 18 milhões por temporada. É um dos receivers mais bem pagos da liga, não sei agora, acho que não é o mais bem pago. Eu acho que ele é o quinto, acho que eu vou conferir aqui, mas acho que ele é o quinto, talvez, mais bem pago, 40 milhões garantidos, né? Isso, tem o Michael Thomas, tem o Julio Jones ainda na frente dele, mas pro Golladay ele tá de bom tamanho, inclusive até ele foi especulado em outros times, Ravens, Bengals chegaram a ter conversas com ele, mas ele optou pelos Giants, não se sabe exato por quê, muita gente até especula que talvez seja justamente a questão financeira, mais espaço, porque em tese o povo brinca, mas de fato você tem o Joey Burrow, você tem o Lamar Jackson e o Daniel Jones. Ele escolheu o Jones, então não vamos questionar essa escolha dele, porque eu acho que é um jogador com muita qualidade, e agora sim, mais armas, mais opções para o Daniel Jones agora em sua terceira temporada, fazer aquilo que se espera dele, ele que foi 6ª escolha geral do draft, então uma posição muito alta, os Giants apostaram nele para o futuro da franquia, e tem várias mudanças nesse ataque. Na temporada passada, os Giants tinham um corpo de recebedores interessante, com certa profundidade, mas faltava um wide receiver número 1.
um cara para chamar a responsabilidade, para ser aquele cara que vai ter 1.000 jardas, vai receber o touchdown nos momentos mais importantes da partida. Não tinha. Tinha o Slayton, tinha o Sterling Shepard e também o Golden Tate. 3 bons receivers, mas nenhum deles realmente para ser o wide receiver número 1 da franquia. E agora, então, o Golladay chega para assumir esse posto, essa vaga aí, e eu acredito que pode dar muito certo. Ano passado, então, ele sofreu com muitas lesões, teve apenas 5 jogos e 300 jardas na temporada. Mas ele vinha de 2 temporadas seguidas, passando nas 1.000 jardas, né, em 2018 e em 2019, inclusive, quando ele foi selecionado para o Pro Bowl, porque ele teve uma temporada de 1.190 jardas e 11 touchdowns, que foi a melhor temporada dele até agora na carreira. Ele que ainda é jovem, foi draftado em 2017, então vai para sua 5ª temporada na NFL, tem muito a crescer e agora chega para ser o grande recebedor dos Giants, como eu comentei. Lembrando, agora você falou do Golden Tate me ocorrendo, acho que ele é free agent mesmo, né? Acho que os Giants chegaram a cortar ele e ninguém assinou com ele agora, né? Ele não renovou, inclusive tem várias mudanças, né? O Slayton e o Sterling Shepard permanecem, os dois, e também, além do Golladay, outro recebedor que chegou agora foi o John Ross III, famoso recebedor mais rápido da liga, o jogador mais rápido da liga, pelo menos assim foi no tiro de 40 jardas. Na NFL, foi 4,22 segundos, né? Acho que foi 4 segundos e 22. Algo assim. Até agora ele não mostrou nada demais na NFL, né? A passagem dele foi tão rápida quanto o tiro de 40 jardas, porque não deu certo nos Bengals, quem sabe agora nos Giants, então ele tem mais uma chance de dar certo nesse ataque. E agora sim, bem interessante com o Golladay, com o Ross, traz mais opções, mais variáveis para esse ataque aéreo dos Giants. Perfeito. Gosto também muito, eu gosto do Sterling Shepard, né? Acho ele um receiver também bem seguro, que às vezes não é aquele que vai chamar a responsabilidade. Então, realmente, ter um outro para dividir vai fazer um bem danado, né? E a gente espera que o Daniel Jones aproveite dessa oportunidade. Talvez, até um rápido parênteses, né? Antes da gente dar continuidade ainda aqui nos Giants, talvez seja um último ano para ele provar mesmo, né? Para ele mostrar que, poxa, para isso, né? O draft dele foi lá em 2018, então já foi 2018, né? 2018, 2019. 2019? Agora me fugiu. Eu acho. Foi do Murray e do Haskins. É verdade, é verdade. Ele vai para a 3ª temporada. Pois é, então a 3ª temporada, ainda o cara é bastante novo, mas ele já tem que mostrar aquilo que veio. Né? Já é o 3º ano que vem a gente pensa que normalmente os quarterbacks já entram nas suas opções de extensão de contrato, acaba o contrato de calouro, então tudo isso vai impactar muito nesse ano do Daniel Jones. Mas, né, dando continuidade aqui ainda, falando do ataque, só para a gente fechar, o tight end, o Kyle Rudolph também, que é um tight end bem experiente, né, já é mais aí de 10 anos na liga, e que fechou com os Giants. Eu acho que é mais por essa questão de experiência e segurança, né? Não um tight end daqueles tops de linha, mas pela longevidade, por sempre ter sido seguro dentro dos Vikings, eu acho que é para isso que ele vem para os Giants, né? É isso aí. Eu acho que até mais para dar mais uma opção de passe para o Jones, um cara experiente que teve bons momentos até nos Vikings. Ano passado ele perdeu muito espaço, né, para o Irv Smith, que é se não me engano, segundo a Nissa, né, ele teve 2 temporadas na NFL, um cara que começou a crescer na última temporada, ganhou muito espaço, tanto que o Rudolph terminou a temporada como o tight end número 2 dos Vikings. E agora imagino que ele faça essa mesma função nos Giants, porque os Giants ainda têm o Evan Ingram, que para mim assim, é um grande tight end, talvez até um ótimo tight end. Quando está em campo, ele tem problemas com lesões, até por isso, então, é bem interessante, bem inteligente trazer o Rudolph para dar mais opções, e também, caso aconteça alguma coisa com o Ingram, tem um tight end de alto nível, um cara que não vai comprometer. Então, pensa só, trouxeram 2 wide receivers interessantes, né? Um de elite, talvez até, e o outro, um cara que traz algo novo, né? Velocidade, pelo menos isso que a gente imagina do Ross, e ainda mais um tight end. Então, realmente, não vão faltar opções, fora o Barkley, que também é um bom recebedor, né? Um running back que recebe muitos passes. Realmente rodearam ele com várias opções, então o Daniel Jones vai ter que se mostrar, porque é isso que se falou, é a 3ª temporada, momento de decisão. Se ele não for muito bem, imagino que ele continue no elenco na próxima temporada, mas como reserva, porque imagino que os Giants vão buscar alguém, porque não dá para ficar nesse período de reconstrução, né? Porque os Giants já estão desde 2016, 2017 tentando reconstruir a franquia, a última vez que foram para os playoffs. E é o momento agora do Giants fazer algo a mais, brigar realmente por playoffs, mesmo que não se classifique, mas brigar pelo menos
assim como o Washington fez na última temporada e conseguiu se classificar. Mas é isso aí, o Daniel Jones realmente vai ter que assumir a responsabilidade, sofrer menos fumbles, cuidar mais da bola e acertar os seus recebedores, porque agora sim, diferente de outros anos, as últimas temporadas, tem muita qualidade nesse corpo de ataque. Ótimo. Cara, vamos esperar para ver, porque esse ataque realmente promete, né? Vamos ver se o Barkley consegue também se manter saudável. É um jogador que, mais uma vez, se lesionou, né? Então é outro que sofre com isso, embora a expectativa continua alta, né? Porque realmente continua alta, porque todo mundo quer ver aquilo que ele é capaz de render dentro de uma temporada inteira, né? Realmente uma temporada inteira. Agora passando pro lado defensivo. Dá para finalizar, né, com o running back o Devontae Booker, né? Que também é mais uma, para finalizar mesmo o ataque, que é mais uma opção, né, para entrar aí na rotação com o Barkley, né? Não mais que isso. E agora, falando dos defensores, vamos começar com um defensor aí adorável, né? Vamos começar com a Adoree Jackson, que foi que foi liberado pela equipe dos Titans, né? Ano passado, foi liberado antes de que a opção dele de quinto ano fosse renovada, fosse garantida, né? Agora em 2021. Então, os Titans optaram por liberar ele. E ano passado jogou pouco, né? Ele teve só 3 jogos porque ele passou ali por uma lesão no joelho. Mesmo assim, ele chega para compor aí a secundária da equipe dos Giants. O Jackson é um jogador escolha de primeira rodada, né? Draft de 2017 pelos Titans, então tinha sim uma grande expectativa em cima dele. Ele nunca concretizou isso, ele nunca se tornou o corner número 1 do time, mas mesmo assim tem muita qualidade, tem potencial ainda, jovem, né? São 4 temporadas, 3 inteiras, e a última temporada foram apenas 3 jogos, então ele teve pouquíssima amostragem, mas saudável também, pode render bastante. E aproveitando o gancho já, essa secundária dos Giants, se todo mundo ficar bem, né, saudável e encaixar, é de brilhar os olhos. Porque sim. Além do Adoree Jackson, ano passado chegou então o James Bradbury, fez uma temporada fantástica. Foi muito bem, acho que foi o jogador com mais passes defendidos, mais passes deflectados, que foi o corner número 1. Também no meio da temporada trouxeram o Logan Ryan, que também era dos Titans, inclusive ele foi meio que o responsável por recrutar o Adoree Jackson, foi lá encontrar com ele, tomar uma cervejinha, bater um papo, e aí convenceu ele a jogar em Nova York. Então tem 3 corners interessantes, e até um para jogar com um nickel, como um slot. E aí nos safeties, que tem o Jabril Peppers, que chegou no passado também dos Browns, ano retrasado, na troca com o Odell, um cara interessante, que também não atingiu o seu potencial máximo, e draftaram o Xavier McKinney, que se lesionou, então praticamente perdeu boa parte da temporada de calouro, mas é um cara com muito talento, muita qualidade. Então essa secundária dos Giants talvez seja até, pode se tornar agora o ponto forte, né, da defesa, até mais do que a DL, porque tem muito nome com qualidade na secundária, e estou bem ansioso para ver um encaixe, né, de todo mundo aí, porque realmente promete essa defesa dos Giants para 2021. E por falar em encaixes, né, outros nomes importantes que foram assinados, um que talvez a gente não imaginasse, mas já é colocado em alguns sites como titular. Vou pular aqui o Ragland, falar direto do Ifed Odenigbo, né? Odenigbo, que agora me ferrou na pronúncia. Trava-língua, né? Mas enfim, ele que já é colocado como titular, né? Em alguns sites já chega como um defensive end ou até mesmo um linebackerzão mesmo. Enfim, vai ter essa opção de apressar o passe adversário, né? Então é mais uma opção no pass rusher da equipe do Giants. Ele que jogou as últimas temporadas pelos Vikings, uma escolha de 7ª rodada, que acabou surpreendendo, dando muito certo. Ele foi, inclusive, titular nas 15 partidas que atuou por Minnesota na última temporada. Não foi, assim, um desempenho espetacular, em números, pelo menos, em estatística ele não rende tanto, mas foi titular em todos os jogos, mostra, então, confiança, solidez, e até por conta, eu acho que vai ser titular, porque perdeu alguns nomes aí na posição de linebacker, eles acabaram não renovando com alguns nomes. Então eu imagino que ele vai sim realmente titular ali de um lado, ele joga mais como side linebacker, então imagino que ele e o Shane Ximenez, o famoso Ximenez,
Pode Porque crer. é o Eximenes, mas eu prefiro muito mais falar que é É o Ximenes. Ximenes, é o Isso aí, Ximenes. a Mariana Ximenes, deve ser parente, que também joga nessa posição. Então, é um cara que vai ter espaço aí, talvez para rotação, talvez como titular, como eu já disse, que vai ser um cara que é seguro, é sólido, não vai aparecer tanto com sacks, com tackles, mas que faz sua função aí dentro do sistema defensivo. Perfeito. E para finalizado assim mesmo, os linebackers, temos o Ragland, né? O Reggie Ragland também, né? O que dizer a respeito do menino Reed? O Raglan deve ser um jogador de rotação, ele que estava nos Lions, teve algumas chances lá, mas nunca correspondeu, foi titular, foi reserva em outros momentos, e chega agora para ser um cara para profundidade, até porque os titulares imagino que vão ser o Blake Martinez, que é um dos ótimos linebackers da liga, e tem um baita contrato com os Giants também, inclusive a Sim, gente fala que tem vários jogadores interessantes, mas também paga caro. Tem claro. contratos, seja tanto agora do Leonard Williams, do Blake Martinez, do James Bradbury. Tem muito jogador bom, mas que recebe contratos altos. Então os Giants estão pagando caro pela excelência que se espera desse time. Então o Raglan vai ser um cara para rotação, para entrar durante o jogo, para descansar os seus principais jogadores. Aliás, né, só um destaque. Agora eu acho que eu consigo falar desse dado com segurança, né? Você falou dos gastos do time. Segundo o site do Over the Cap, os Giants é o terceiro time aí que mais está gastando no momento, né? Primeiro é os Cowboys, com um pouco mais de 187 milhões, seguido pelos Niners. Na verdade, assim, é que muda também com o total garantido e É. também com todo o dinheiro garantido. E depois os Giants, no geral, com 163 milhões, um pouco mais de 163 milhões aí de gastos para essa temporada. Então é realmente um time que foi para cima e também está pagando caro para voltar aos playoffs, né? Um time, como você bem destacou, que precisa voltar aos playoffs. O último jogo de playoff foi quando? 2016? Que foi 15? Deixa Não, eu ver acho que quando é. foi 16, se não me engano, ainda. Pois é. E aí depois foi aquela temporada bizonha, né? Que teve a primeira. Depois teve, acho que segunda escolha no Isso, draft de dois. teve a segunda escolha geral que foi o Barkley, teve a Isso, em sexta 2017. escolha que foi, depois teve a sexta escolha que foi o Daniel Jones, e aí depois teve a escolha número 4 do último draft. Eu acho que foi em 2015, porque em 2016 foi o ano bizonho, né? Que na verdade que eles tiveram Não, depois acho que foi o. 2017. Vamos apurar aqui então. É que depois no draft de 2017 eles tiveram. Tá certo. Depois no draft de 2017 eles tiveram a segunda escolha geral. Mas a verdade é que os Giants é um time, assim, é um ponto de interrogação que a gente sempre gosta de mencionar no podcast, porque por ser uma equipe muito tradicional, né, uma equipe que realmente tem muitos títulos e teve muitos jogadores importantes na sua história, por exemplo, até o Manning, né? Então a gente sempre gosta de dar o destaque para os Giants e que também, claro, foi um dos responsáveis por impossibilitar que o Tom Brady tivesse 10 anéis no presente momento, né? Só eles foram responsáveis por tirar, acho que 2, né? Foram 2 Super Bowls Isso, contra os Patriots, né? o Giants é a criptonita Pois é. do Brady. Realmente temos que agradecer muito os fãs de NFL como um todo. Quem não gosta do Brady, ou até mesmo quem gosta, é bom fazer piadinha. E só para trazer aqui a informação correta, então, foi 2016, quando o time foi eliminado aí no Wild Card, perdeu para os Packers. Inclusive, foi campeão contra os Patriots em 2011, ou seja, 2011, faz uma década já. E aí só voltou aos playoffs em 2016 e de lá também não voltou mais. Então, uma única aparição em 9 temporadas e não venceu, né? Então, realmente, já está um bom tempo sem fazer barulho, sem realmente chegar e incomodar nos playoffs. Eu acho que é o momento agora dos Giants darem a volta por cima e mudarem essa sina. Perfeito. Bom, antes de a gente passar para os nossos próximos destaques, eu vou passar para o momento Merchan. Né? Já chegando quase meia horinha de podcast, ainda não chegamos, eu imagino. Mas, vamos lá. Primeiro de tudo, acesse o nosso site, né? tocoiteco.com. Tá maravilhoso, né? Ainda está em construção. Estamos Coisa aos linda. poucos fazendo ele ficar de toda maneira operacionalizável, né? Uma coisa bem chique, difícil de ser dita, mas uma coisa mais legal ainda do nosso site é que tem lá o Participe do Podcast, uma aba ali direta que você pode
escrever sua mensagem anonimamente, né? Você pode botar o nome que você quiser, se auto-intitular qualquer coisa, assim, e colocar ali uma mensagem pra gente, né? Alguma crítica, algum elogio, alguma sugestão, enfim. Fique à vontade, acesse lá o nosso site, tocoiteco.com. E nos siga no Twitter e no Instagram, @tocoiteco. Curta lá a nossa página no Facebook, o mesmo nome de sempre, sempre Tocoiteco. E a nossa newsletter você assina da seguinte forma. Tem lá o link no nosso Instagram, no nosso Twitter, aonde você quiser, mas se você quiser digitar, tocoiteco.substack.com. E esse podcast que você está ouvindo, esse episódio você pode conferir também no Spotify, no Podcasts, no Stitcher, no Google Podcasts, na Amazon Music, onde você quiser. E se caso você estiver assistindo ou ouvindo, né, que seja pelo YouTube, dá uma pausinha, corre ali, se inscreve, se não é inscrito, deixa o seu like, ativa as notificações, porque, gente, isso é muito importante. A gente está com uma meta ali maravilhosa de chegar a 150 inscritos. Estamos quase batendo 150 inscritos, então nos ajude a essa meta, que a gente agradece muito, 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 e a gente continua crescendo junto com vocês. É isso. Que momento maravilhoso, né? O nosso merchan. E cada vez acrescentando coisa nova, né? Isso que é o mais legal. Sempre evoluindo. Vamos para o nosso segundo bloco, por assim dizer. Agora falando dos receivers, né? Dos receivers, rapidamente. A gente vai falar dos mais importantes, um impacto rápido dentro do time, né? De aproveitar para fazer esse gancho com o time em que ele está, com o time que ele renovou. Para começar, já dissemos do Golladay, né? Do Kenny Golladay, que agora está nos Giants, um impacto imediato, um impacto importante. Falemos do Corey Davis na equipe dos Jets, que o Jets também é uma equipe que está buscando se tornar interessante, né? Recebeu agora 3 anos de contrato, um contrato ok para o Corey Davis. Pode ter um efeito positivo. Na verdade, aquilo que cai de bom nos Jets já vai ter um efeito. É impossível, né? Acho que talvez ser pior nos Jets, né? É daqui para cima, eu quero dizer, né? Não quero denegrir, tô falando que é daqui para cima. Não tem como ser daqui para baixo. É isso aí, cara. O Giants, perdão. O Jets, os dois são bem mal, para falar a verdade, né? Nova York tá longe de ser uma referência, um lugar muito feliz para se jogar futebol americano. Mas os Jets, então, realmente tendem a melhorar, até porque agora se mudaram, demitiram a brilhantemente ofensiva Adam Gase, importante mencionar isso, e contrataram a brilhantemente defensiva, agora não sendo irônico, o Adam Saleh. O Robert, né? Achei Robert. O Robert, isso. O Robert Saleh, que deve dar uma ajeitada na defesa, e agora focando no ataque, que é o nosso objetivo, o Corey Davis chega para reforçar esse grupo de recebedores bem frágil dos Jets, para ser mais uma opção para o Darnold, ou então alguém que vem do draft. Imaginamos que os Jets devam ir de QB no draft, seja Justin Fields, seja o Zach Wilson, alguém vai pintar em Nova York. Então já vai munindo ele, trouxeram o Corey Davis, que teve uma grande temporada, né? Chegou quase às 1.000 jardas nos Titans, e recebe um baita contrato, porque eu coloquei aqui na ordem, o segundo recebedor mais bem pago dessa free agency, ficando apenas atrás do Golladay, que recebeu uma média de 18 milhões, e a média do Corey Davis, então 12 milhões e meio por temporada. Não é tanto assim, se for comparar com os wide receivers tops, mas mesmo assim, é uma bolada, e ele vai ser possivelmente o wide receiver número 1 dos Jets. Os Jets que tem alguns nomes interessantes até da última temporada, vou pegar aqui, vamos olhar, né, o tip chart para ter certeza e não falar nenhuma besteira de quem que é o titular, quem que vão ser os recebedores principais, mas eu imagino sim que o nosso querido o Corey Davis deva ser o wide receiver número 1. Além disso, também tem o Jamison Crowder, que foi o principal recebedor na última temporada, mas sofreu com lesões, é um pouco inconstante às vezes. Tem o Denzel Mims, que foi draftado no último draft, na escolha de segunda rodada, que também imagine-se que vai ter números melhores agora, né? Ele deve ter aquela ascensão na segunda temporada. E também trouxeram agora, além do próprio Corey Davis, o Keelan Cole, ex-recebedor dos Jaguars, para ser um cara mais aí para rotação, talvez jogar nos slot. Mas o Corey Davis, de fato, deve ser o principal recebedor dos Jets, que agora sim tem mais opções para o seu recebedor. Ano passado estavam muito dependentes do Jamison Crowder e de outros nomes. Agora, um pouco mais de profundidade. Não sabemos ainda quem que vai ser o QB de Nova York, mas a coisa parece melhorar. Ainda falta muita coisa para ser ajustada nesse time, mas como você disse, pior que tá, não fica. Quase que o tiririca. Mas isso aí, essa é a situação dos Jets.
Bom, e eu dei um spoiler, né? Eu falei do Kurt Samuel, que é o próximo aqui da nossa lista, ex-Carolina Panthers, que, né, vai agora para a equipe de Washington, que se a gente for parar para ver assim no papel, cara, o Terry McLaurin, né, mais uma vez, estando saudável por essa temporada, agora com o Kurt Samuel, que era um nome bem importante, né, do Carolina Panthers, o Panthers fragilizado que estava na última temporada, viu no Samuel, com certeza, né, um dos jogadores, um dos poucos jogadores que estavam ali, né, e que poderia ter uma certa confiança. E lembrando que agora no Washington veio o Fitzpatrick, né, o Ryan Fitzpatrick, quarterback, também conta com o tight end, o Logan Thomas, que foi importantíssimo na temporada passada, isso sem mencionar o Tony Gibson, o running back. Então, com a chegada do Kurt Samuel, complementa ainda mais esse elenco, que no papel tem muito talento, né, bastante talento mesmo. A gente falou sobre o Washington na última temporada, que a defesa meio que carregou o time para os playoffs, teve o Alex Smith fazendo alguns jogos interessantes, e, ok, passou na divisão que ninguém queria ganhar, né? Foi campeão com 7-9, que não tira os méritos da equipe de Washington, mas realmente o ataque era muito frágil. Tanto que a gente viu nos playoffs que não conseguiu fazer grandes coisas contra a defesa dos Buccaneers. Agora, então, dá uma reforçada, sai o Alex Smith, então chega o próprio Ryan Fitzpatrick, que imagino que vai ser o titular, tem também o Taylor Heinicke, mas eu imagino que o Fitzpatrick deva ser o titular, pelo menos no início da temporada, e veremos como é que ele vai seguir, se ele vai ser Fitzmagic, mas é um ataque um pouco mais diversificado, mais letal. Não sei se letal é uma palavra assim, mais impactante, não sei ainda se vai ser para tanto, mas tem o McLaurin como o recebedor principal, agora o Kurt Samuel é um cara com muito talento, muita velocidade também, isso que ele fazia lá nos Panthers como um recebedor número 2, e ele perdeu espaço, né? Porque além do DJ Moore, que era o recebedor principal, na temporada passada eles assinaram com o Robbie... E agora Vixe, deu não vou lembrar. Robbie O Anderson. Robbie Anderson, é verdade. Isso, o Robbie Anderson. E esse Jets foi para os Panthers e teve uma ótima temporada de quase 1.000 jardas, ou até mais que isso. E agora, então, o Kurt Samuel opta por ir para o Washington, onde vai ter mais espaço, ele vai formar uma boa dupla de recebedores com o McLaurin. E aí, além do Logan Thomas, que também é um baita talento de valor de tight end, que foi muito bem nas temporadas de ascensão em 2020. Então, é um ataque de Washington que parece melhor do que em 2020. A defesa continua a mesma, então, jogando em alto nível, o Washington tem tudo para brigar novamente pela divisão e ir para os playoffs, porque, claro que os Cowboys estão melhores, os Giants são melhores, vai ser uma briga interessante. Eu acho que dessa vez o campeão de divisão não vai ter campanha negativa. Esperamos, né? Pelo bem do bom futebol, assim, realmente esperamos que não tenha campanhas negativas. E para falar de outro receiver aqui importante, que na verdade fez a temporada da vida, né? Realmente resgatou talvez o seu bom jogo no ano passado, justamente quando saiu do Eagles e foi para a equipe dos Raiders, né? A equipe quer dizer, o Nelson Agholor, né? Falar a equipe do Nelson Agholor, mas falando do Nelson Agholor, que agora foi para os Patriots. Patriots tem feito aí bons movimentos, é outra equipe que valeria quase que um podcast só para falar aí dos bons movimentos dos Patriots. Recebe um contrato de 2 anos, e para quem no ano passado só tinha o Julian Edelman, que já vem ficando velhinho, né? Uma adição do Nelson Agholor faz muito bem aí para o corpo de recebedores, que tem a capacidade, ele em específico, tem a capacidade de esticar bem o campo. Ano passado, acho que a maior bola que ele recebeu foi 85 jardas, né? Então, enfim, é um cara bom. A gente já falou bastante sobre ele na semana passada, quando a gente comentou sobre os Patriots, mas, então, sendo bem sucinto, teve a temporada da vida dele em 2020, recebeu 896 jardas, né, quase 900 jardas, 8 touchdowns, como o Jonas já comentou, uma grande arma em profundidade, um cara que estende muito o campo, teve uma média de recepções, né, de distância muito grande, uma média de 18,7 jardas por recepção. Isso mostra então a qualidade dele, um cara que chega para dar mais opção para o ataque dos Patriots, que estava muito limitado, agora tem mais opções. Imagino que Cam Newton deva ter uma temporada melhor se depender dos seus recebedores. Exato, né? Cam Newton, ou se vier por aí também um recebedor, né? Uau, vamos ficar de olho nisso aí também. O próximo recebedor aqui, acelerando um pouquinho, Will Fuller, né? Se tá ruim em Houston, pode ficar pior com certeza, né? O segundo recebedor da equipe do Houston Texans saiu, né, da equipe, agora foi para os Dolphins, que vem formando um bom elenco também. Um aninho, né? É um contrato seguro aí para a equipe dos Dolphins, não poderia pagar muito mais.
10 milhões, um pouco mais de 10 milhões também para o Will Fuller. Uma boa adição, né? Um nome seguro para a equipe dos Dolphins. Outro cara que teve uma temporada muito boa, passou das 800 jardas, teve 8 TDs, mas o impacto dele vai ser muito além disso, eu acho, né? Porque dá mais uma opção agora para o ataque dos Dolphins. Veremos como é que o Tua vai se sair em 2021, se ele vai se mostrar aquele QB que os Dolphins esperavam dele quando draftaram ele com a quinta escolha geral em 2020, um cara que foi muito bem em Alabama, gerei muito bem o ataque. Ano passado teve vários problemas, não se mostrou ainda pronto, digamos assim, para a NFL, tanto que ele teve até dividiu a titularidade com o Fitzpatrick, que agora foi embora, então imagino que Tua vai ser realmente o titular absoluto, e recebe uma grande arma, porque basicamente do ataque aéreo tem o Gesicki, que é um grande tight end, teve uma ótima temporada também em 2020, mas de recebedor, né, de wide receiver, tinha só o Devante Parker de confiável. E aí uns outros caras que estavam lá para receber bola, mas não eram assim, sofriam com muito drop, tiveram problemas. Então agora tem Devante Parker e também o Will Fuller, que teve uma grande temporada, como eu já disse, nos Texans, e decidiu sair de lá porque parece que as coisas não vão dar certo em Houston, tem tudo para não dar certo. Em Miami, os dias são mais ensolarados. Agora jogando com Tua, jogando com um time bem interessante de Miami. Eu acho que ainda falta um running back mais incisivo, um cara para correr e para 1.000 jardas ou mais. Mas o ataque dos Dolphins aos poucos vai ficando ajeitadinho, vai ficando interessante se assistir. E o que dizer de Juju Smith-Schuster, né, que recebeu um contrato de 1 ano, ele teve aí foi oferecido, outras equipes ofereceram mais dinheiro para ele, ofereceram mais dinheiro garantido, contratos até mais extensos para o Juju, e ele bateu o pé que gostaria de ficar nos Steelers, né, ele se sente muito bem acolhido na Pensilvânia, em Pittsburgh, e fica por mais um ano. Não sei se é um ano assim de vai ou racha, lógico, é só um ano, então ele vai ter que mostrar muito serviço. Todo mundo fica naquela expectativa de 2018, né? Aquele Juju Smith-Schuster que a gente viu em 2018, que seria o substituto, né? Aquele que herdaria a primeira vaga ali do Antonio Brown, e não foi o caso até hoje, né? A verdade é que o Juju sem o Antonio Brown nunca mais foi o mesmo. Muitos dizem que ele teve aquela temporada incrível por conta de ter o AB ainda no time e que recebia muito a atenção da marcação, recebia a marcação dobrada muitas vezes, e aí sobrava para o Juju, que teve a grande temporada da sua carreira, mas aí em 2019 e 2020 não foi tão bem. Até se recuperou no passado, pelo menos os números, assim, estatisticamente melhorou bastante em relação a 2019, mas não se mostrou o wide receiver número 1, então eu acho que ele é um cara que vai mais complementar esse bom corpo de recebedores, que também acharam o Chase Claypool no último draft, também tem o James Washington, tem o Deontay Johnson, então tem vários recebedores interessantes. Por enquanto não tem um wide receiver número 1 sólido. Pode ser o Claypool, pode ser o Schuster, vai depender de como é que vai ser a temporada. E o interessante aí é que foi um contrato barato, né? Um contrato de 8 milhões, que é pouco para um wide receiver, 1 ano de duração, mostra que os Steelers deram um voto de confiança, mas também estão com o pé atrás, caso ele render mais, aí dá para renovar para um contrato mais longo. Se não der certo, acabou o contrato e aí os dois se separam, vida que segue. Mas veremos então como é que o Juju vai jogar agora, se ele vai focar mais em campo, em receber, em treinar, ou se vai continuar fazendo TikTok antes, né, no pré-jogo. Esperamos que não. Espero que ele tenha aprendido a lição, todas as polêmicas que ele se envolveu em 2020. E agora só depende dele. Ele é um cara talentoso, um cara que mostrou ser muito bom dentro de campo e também fora, um cara muito gente boa, muito gentil. Espero que dê certo agora em 2021. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Eu vou passar aqui os próximos 3 que a gente tem aqui na nossa lista. Você pode destacar um que você achar mais interessante. Primeiro a gente tem que falar um pouquinho dos edges. A gente está chegando aí um pouco mais de 40 minutos, então só para mais acelerar mesmo. A gente tem o Marvin Jones, né, que foi para os Jaguars. Os Jaguars também têm feito um trabalho espetacular para fazer um elenco bom, um elenco competitivo para essa próxima temporada. 2 anos, 12 milhões. Depois a gente tem o A.J. Green, também outro nome que foi o Bengals, né, por alguns anos. Realmente o A.J. Green era o cara dos Bengals. Por alguns contestavelmente, mas agora nos Cardinals, que fica até meio assustador, né? Os Cardinals no papel também tem um time aí bem interessante. 1 aninho, 6 milhões, também um outro contrato bem baixo, né? Para um cara que tem um teto alto, embora não tenha rendido muito, né, nos últimos anos, não tenha tido oscila muito, essa é a palavra. O Emmanuel Sanders, que ex-Saints, né, agora também para o Bills, 1 aninho, 6 milhões.
são barganhas, né? Barganhas no Emmanuel Sanders, barganha no AJ Green e até no Marvin Jones, 2 anos, também uma barganhazinha. Qual você gostaria de destacar, Jonathan? Cara, aí difícil destacar só um deles, mas de fato, olho nos Cardinals, esse ataque promete muito porque DeAndre Hopkins, Christian Kirk, o interminável Larry Fitzgerald e agora o AJ Green, então vai faltar QB para passar para esses caras, porque realmente 4 grandes recebedores, veremos como é que vai ser a distribuição de jogo, se o Hopkins vai receber menos bola, se ele continua sendo o grande alvo, tem muita coisa para se ajeitar ali nos Cardinals. E um rápido destaque final, o Emmanuel Sanders, que chegou nos Bills para substituir o John Brown, perderam ele nessa off-season, e substituem ele por um cara até melhor, então também os Bills um grande ataque, com o Stephon Diggs, que teve a grande temporada da vida dele, ele liderou a liga ano passado em jardas, também tem Cole Beasley, que foi muito bem, e agora Emmanuel Sanders, 2 ataques, então, que prometem muito para 2021. Exatamente, só que eu gostaria de falar, né, a respeito você falou do Larry Fitzgerald, né, mas agora com a chegada do AJ Green, não sei, né, é interminável, mas também fica essa pulga atrás da orelha, quando que vai terminar, né, realmente parece que os Cardinals estão tentando munir, até mesmo para falar pro Fitzgerald, fica tranquilo, pode aposentar, fique em paz se você quiser ir, tá ligado? Porque é assim, ó, vá tranquilo, porque a gente vai ter gente pra suprir tipo a tua ausência. indireta pra ele, eu acho que tá na hora de aposentar, cara. Assim, não quero dizer nada, mas não sei, Só falando aí chegou e sua tal. hora. Ano passado tipo, foi o Hopkins, agora chega então o AJ Green. Tem opções, né? Então o Fitzgerald realmente vai caindo cada vez mais, vai caindo para o wide receiver número 3, reserva. Tá chegando sua hora, Fitzgerald. Pois bem, é triste, né? Mas mesmo assim sairia com certeza com um hall da fama, assim, sem sombra de dúvidas aqui nos próximos anos, né? Sem nem questionar. Agora falando a respeito dos edges, né? Os rapazezinhos bons de correr atrás de quarterback. O principal nome, né? Sem dúvidas, você precisa saber, a gente tem que falar do Shaquille Barrett na equipe dos Bucks por mais 4 anos. Puxa de lá, puxa daqui, reajusta o contrato do Tom Brady para renovar com peças importantes e sem dúvida um dos mais importantes era o Shaquille Barrett. Dito e feito, continua essa defesa sinistra lá em Tampa, né? A gente já vinha cantando essa pedra, a gente já falou bastante sobre ele, então nem vou me estender muito. 4 anos, 68 milhões, um contrato assim, caro, até era 17 milhões por temporada, mas vale muito a pena. Ele que se mostrou sendo um dos pilares da defesa dos Bucks, liderou a liga em sacks em 2019. Ano passado teve uma regressão, mas muito por conta dos ataques adversários conhecerem ele muito mais, prestarem mais atenção nele. Agora, então, em 2020, deve desempenhar um papel assim, fundamental na defesa dos Bucks. O outro também que a gente ficava de olho, era um dos melhores edges nessa free agents, era o Bud Dupree, que sofreu uma lesão na temporada passada, né, lá nos Steelers. Também era provável que saísse, os Steelers estavam bem apertados com o salary cap. Dito e feito, saiu e foi também para um rival potencial ali de conferência na finaleira em playoff, o Titans, mas por um contratão, né, de 5 anos e 82 milhões para o Bud Dupree. Fez o nome dele, né? Fez aí a carreira pelos próximos 5 anos. Merecido o contrato, os Steelers não tinham condições de renovar com ele, não tinha mais cap, e aí foram os Titans que precisavam demais, e esse é o foco, porque os Titans foram um dos piores times pressionando o QB, uns que teve, não sei se foi o pior agora, eu acho que não chegou a ser o pior, mas tá lá no top 3 piores equipes pressionando o QB, e agora com o Bud Dupree, se imagina que vai melhorar, um cara que foi muito bem nos Steelers, teve 11 sacks, se não me engano, em 2019, 8 sacks e meio na última temporada, então um cara que vem rendendo, vem mostrando o seu valor, e agora nos Titans ele vai ter a chance de, além de ganhar muito dinheiro, também ser muito incisivo, muito importante para essa defesa. Outro nome, assim, esse que talvez, de todos esses, né, um dos que eu mais observei na temporada passada e que eu gosto muito é do Trey Hendrickson, né, que fez uma temporada, assim, fantástica no Saints. Foram 13,5 sacks também, foi uma temporada maravilhosa na carreira dele, que é um cara novo, né, ele estava chegando ali no final do seu contrato de calor, foi draftado em 2017, mais um exemplo que quando a gente fala dos acertos em draft, times que investiram bem no draft, ele, sem sombra de dúvidas, foi um fator decisivo para sempre a boa defesa do Saints. Mas, como nem tudo são rosas, né, e estava bem complicado a vida do Saints, eles tiveram que liberar ele, e eu tenho certeza que não foi de boa vontade, né? Eles precisaram liberar esse cara que fez um ano espetacular no ano passado,
para o Bengals, né? Então, pelo menos mandaram para bem longe, né? Mandaram pelo menos para longe da sua conferência, para longe da sua divisão, lá para a equipe de Cincinnati por 4 anos também, merecidíssimo, né, Trey Hendrickson. O Hendrickson agora vai ter que se provar não ser o jogador de uma temporada só, assim Perfeito. como o Barrett também fez em 2019, dando continuidade em 2020. Por quê? Porque ele era reserva no Saints, não tinha uma importância tão grande assim até ano passado, quando ele foi titular em 15 jogos e teve 13,5 sacks, como já foi dito, o segundo na liga, né, ficando atrás apenas do Aaron Donald, aberração da natureza. Então, realmente, entre os humanos, ele liderou a liga em sacks e agora tem a sua grande chance nos Bengals, que também, assim como os Titans, foi um dos times que menos pressionou o QB, menos teve sacks. Um cara importantíssimo que chega agora até para substituir outro nome que a gente vai falar, né? O Carl Lawson, que saiu dos Bengals, e agora então chega o Hendrickson. E eu até gosto mais dele, apesar de ter apenas uma única temporada que deu realmente grandes resultados, mas gosto muito do Hendrickson. Eu acho que foi uma grande aquisição de Cincinnati. Na verdade, o próximo aqui da lista, que você como já falou, o Carl Lawson, ele também foi um defensive end que veio junto com o Trey Hendrickson, né? Eles foram draftados no mesmo ano, lá em 2017. Ele, pelo Cincinnati Bengals, entrava no seu último ano, já estava para sua renovação de contrato, né? Pós-contrato de calouro. Não é como se tivesse feito temporadas muito boas, né? Mas manteve ali 5,5 sacks na temporada passada, 5 em 2019. A sua primeira temporada de 2017 foi muito boa, né? Ele realmente estreou muito bem, meio que depois ficou a média, mas agora vai ter uma oportunidade de brilhar num time de raros talentos, que é o Jets. Esse negócio aí, o Jets. Tinha que ser isso. o Jets também para fazer um negócio assim mais contestável. Ele começou muito bem, como se disse, estourou assim logo de cara, mas aí teve problemas de lesão em 2018, teve problemas também em 2019, não conseguiu repetir. Ano passado ele ficou saudável, pelo menos, ele jogou todos os jogos, teve uma média de 5,5 sacks, não é tão impactante assim, mas os Jets apostaram nele e resolveram, eu acho que esse cara pode dar certo, veremos. Eu acho um pouco contraditório, um contrato até caro, de 15 milhões por temporada, não sei se vale tanto assim esse risco. Agora, um outro nome que não é como se também fosse tão bom lá no início, mas melhorou, né? Ele, depois da sua segunda, terceira temporada, ele veio melhorando também, um jogador novo, 2016, o Matt Judon, um dos jogadores importantíssimos para a defesa sólida que os Ravens tinham, principalmente quando era para parar o jogo corrido, né? Principalmente quando tinha que parar o jogo corrido, a equipe nos momentos em que a equipe tinha essa força defensiva, o Matt Judon aparecia muito bem lá nos Ravens. E agora recebe um contratão de 4 anos nos Patriots. Mais uma prova aí, mais uma peça que chega para fazer um Patriots fechadinho, né? Um Patriots aí no papel também bem organizado. O Matt Judon, além de ser um cara muito importante também quando jogo corrido, tem uma média de, nas últimas 4 temporadas, ele teve pelo menos 6 sacks, no mínimo 6 sacks em todas as temporadas, então, ou seja, é um cara constante, não vai liderar a liga em sacks, mas acrescenta bastante, né, muito valor. E os Patriots, essa defesa dos Patriots que estava bem esburacada no passado, agora, esse corpo de running backs, de pass rushers, para 2021, promete, porque tem um retorno do Donta Hightower, que ficou fora por conta do Covid, tem o retorno do Kyle Van Noy, que saiu dos Patriots para os Dolphins e agora retorna para os Patriots. Tem o Matt Judon, que chegou de um lado, e também tem o Chase Winovich, que é um cara que está em ascensão, um cara que jogou muito bem ano passado, quando os Patriots perderam muitos jogadores, o Winovich assumiu a responsa. Então, esse grupo aí, essa defesa dos Patriots como um todo, na verdade, promete muito para 2021. Vai lembrar bastante a defesa de 2019, que foi uma das melhores, se não a melhor, da NFL. Acho que você tem percebido, né, cara ouvinte, você que nos assiste, que além de a gente estar falando dos jogadores, a gente já está fazendo assim quase que pegando o gancho para os times mesmo, né? Falando os times que foram bem, já fazendo meio que algumas prévias, logo a gente vai ter muito tempo para falar sobre isso, mas já traçando um panorama geral dos times, né? Então, raramente você vai encontrar um podcast tão completo, com tanto conteúdo por aí, né? Que coisa maravilhosa. Não querendo me achar não, mas o Tocoiteco é diferenciado. E ruim pros Ravens, né? Porque se tirou, né, o Judon, não conseguiu renovar com o Judon, também não conseguiu renovar com o próximo aqui, o Yannick Ngakoue, que foi, só jogou uma temporada pelos Ravens, mas mesmo assim era um nome de peso. E agora vai pros Raiders, 2 anos ali na equipe, 26 milhões. O Ngakoue, uma temporada muito
conturbada. Ele jogou muito tempo nos Jaguars, foi muito bem lá. Forçou a saída no passado, saiu para a porta dos fundos, foi para os Ravens, jogou uma temporada. Quer dizer, primeiro foi para os Vikings, foi trocado para os Ravens, então foi bem, apesar de tudo isso, teve uma boa média de sacks, e agora vai para os Raiders, que precisam demais melhorar o seu pass rusher, assim como o Titans, assim como o Bengals. Foi muito mal ano passado, pressionando o quarterback adversário, e agora chega para auxiliar um pouco, ou seja, tanto o Max Crosby, que foi o principal pass rusher dos Raiders na última temporada, tem também o Clelin Ferrell, que foi escolha número 5, uma escolha alta no draft, né, no mesmo draft do Daniel Jones, 5 ou 4 agora, não lembro, mas uma das primeiras escolhas do draft, um cara que não correspondeu ainda por enquanto. Também tem o Nick Kwiatkowski, o Corey Liverton. Então, uma defesa que, por nomes, melhorou bastante nas últimas temporadas, ano passado e agora. E eu imagino que o Ngakoué seja o cara que faltava nessa defesa, para liderar o time em sacks, para pressionar o QB, para ser a grande ameaça que é o ataque adversário, né? Tem que ficar de olho. E os Raiders, por um lado, prometem, por outro lado, nem tanto, porque o ataque piorou muito, a OL perdeu vários jogadores, mas a defesa parece ser mais consistente do que anos atrás, que foi uma das grandes fragilidades da equipe. Na verdade, que os Raiders ainda não encontraram equilíbrio, né? Na verdade, desequilibraram mais ainda nessa free agency. Bom, respira todo mundo, respira fundo, porque a gente realmente deu conta aí de uma paulada de jogadores e contratos. E agora eu falo assim, vamos falar de coisa ruim? Assim, vamos falar de uma coisa não tão feliz assim, né? Tipo, tirando toda a parte engraçada, né? Porque a gente tá acostumado a falar de coisa boa, sempre de coisa boa. Mas precisamos também dar essa notícia, né? Precisamos dar o destaque, que são as acusações contra o Deshaun Watson de assédio sexual ali. Até o momento que a gente grava aqui agora, os números são de 14 mulheres que entraram com ações contra o Deshaun Watson. Começou com 2, 3, né? Enfim, foram subindo ali. Que tem até mais, mas até agora confirmados, né, que entraram com processo, são 14, mas esse número pode aumentar a qualquer momento. Realmente é preocupante, né? Todas essas mulheres representadas pelo advogado Tony Buzbee, né? E tem sido palco ali das últimas, da última semana, por assim dizer. O que a gente pode falar a respeito disso, né? Os impactos disso. Eu lembro até que na semana passada a gente comentou um pouquinho, não sei se comentou na semana passada, ou na verdade não, eu comentei em off com o Juan. Perdão, comentei em off com o Juan. Do impacto que isso tem para a liga de modo geral, né? Não quero falar só pro Deshaun Watson, porque assim, às vezes é até meio mesquinho, falar do jogador e tal, mas é que são muitos processos contra ele, né? Não é uma coisa comum. Realmente a NFL ainda não começou a investigação, não sei mais o que está esperando, não sei como é que funciona ali a questão dos trâmites para começar a investigação. Não foi anunciado oficialmente que a NFL começou, mas vai investigar, né? Com certeza, porque não é um cara estrela, mesmo que não fosse estrela, precisaria ser investigado da mesma maneira. E o Deshaun Watson, que buraco, né, vai se metendo, né? Não estou querendo também acusá-lo e incriminá-lo, mas mesmo assim a gente ouve aquele negócio que onde tem fumaça, tem fogo, né? Isso aí, né? Onde tem fumaça, tem alguma coisa, acho que esse aí que é o ditado. E mesmo que nada aconteça, talvez alguma coisa ele tenha feito de que para ter tanto burburinho assim, né? Tô tentando ser o mais imparcial possível, né? Para respeitar ambas as partes, a gente precisa ser assim, já que não tem nenhuma coisa confirmada, mas realmente é uma coisa bem grave, né? Não dá para crucificar ele, porque por enquanto não é nada confirmado. A gente não tem certeza, mas como foi dito, dificilmente ele vai escapar dessa. Não é possível que não tenha acontecido nada, que seja um complô, coisa da conspiração, porque realmente já são 14 mulheres agora, todas elas massoterapeutas, massagistas, que chegaram a trabalhar, seja para o clube ou diretamente para ele. Então, realmente, quando são vários casos assim, começou com 13 e foi aumentando, todas elas estão sendo, então, com o mesmo advogado, né, o Buzbee, que é um cara até bastante respeitado, muito famoso nos Estados Unidos, com essa questão aí de causas de gênero e realmente uma referência, né, na advocacia americana quando se trata desse assunto. E o Deshaun Watson realmente está cavando sua cova, porque é um momento complicado na cara dele já, forçando a saída dos Texans. Muito time, para não dizer todos os times que não tem um QB confiável, estavam de olho, estavam tentando de alguma forma ligar para os Texans para tentar fazer um negócio.
E agora, depois dessa, com certeza vai impactar no futuro na carreira dele. Será que os times vão manter o interesse nele? Será que... no que vai dar esse processo? Porque a gente sabe que, não é a primeira vez que tem casos de assédio, tem outros jogadores com histórico e continuam jogando na liga, inclusive. Isso. Então, inclusive, esse é um ponto que eu gostaria de levantar, já toquei nele, é que muitas vezes os jogadores acabam não sendo punidos ou não sendo punidos adequadamente por seus crimes, por seus erros fora de campo. Às vezes a justiça acaba não punindo, né? Ou então, enquanto que não está ocorrendo a investigação, e os times acabam deixando de lado isso, né? Fazendo vista grossa mesmo, né? Na NFL isso não acontece muito em outros esportes, na NBA há um combate muito maior a isso, até mesmo no futebol recentemente, aqui no Brasil a gente teve debates sobre jogadores, vamos citar então, já que eu comentei, sobre o Robinho, quando ele foi contratado pelo Santos. O Robinho acabou, então, tem aquele caso do estupro, que inclusive ele foi condenado na Itália, e aí o Santos assinou, depois, por toda a repercussão, toda a pressão que teve, acabou rescindindo o contrato. Veremos como é que a NFL, como é que os Texans, como é que as franquias que se interessam por Deshaun Watson vão reagir a isso, se vai seguir a vida dele. Imagino que a NFL, de fato, vai investigar isso mais a fundo, vai buscar a verdade, os fatos. Por enquanto, é cedo para a gente falar, mas é muito triste essa notícia. Eu gostava muito do Deshaun Watson, um cara que é um grande QB, deixa tudo de lado, é um dos melhores dessa nova geração. Recebeu um baita contrato dos Texans, tem esse problema de querendo sair de Houston, e agora vem essas bombas, né, uma atrás da outra. Realmente, a situação não é nem um pouco boa para o Watson, e também para Houston como um todo, cada vez mais abalado, mais fragilizado. Com certeza. Também toda a nossa, dependendo da forma aí como andar, também toda a nossa solidariedade a essas mulheres, né? Que realmente elas possam ter coragem de falar mesmo, né? Se a coisa aconteceu, cara, fala, né? Não, cara, né? Moças, mulheres, falem, né? Realmente vão atrás dos advogados. Falar alguma coisa, exato, né? mas a verdade é essa, né? Não dá para deixar quieto. Por mais que os caras sejam, nossa, super famosos, que os caras sejam... É uma coisa que precisa ser justa, né? Se é crime, não adianta. O que é crime e precisa ser conduzido da melhor maneira possível, que é com justiça, né? E para encerrar o assunto, então, concordo, isso aí, muitas vezes as mulheres então se sentem... ficam com medo de realmente denunciar, porque a gente sabe que é uma situação muito complicada, a gente imagina, né, que seja, e aí então quando uma ou duas têm coragem de fazer isso, acaba acontecendo isso, né? Outras mulheres vêm e tomam coragem de fazer isso, tanto que o número vai aumentando justamente por isso, porque tem que ter a primeira para ir lá ter coragem de denunciar, e aí as outras vêm porque realmente é isso, representatividade é importante. Claro que a gente talvez não seja o melhor momento para isso, a melhor plataforma, mas mulheres denunciem, não só as mulheres, mas também se souber de alguém que está passando por situação, é importante denunciar, porque não dá para deixar isso acontecer em pleno século XXI, 2021, continuar desse jeito. É realmente hora de mudar e esperamos que a NFL, como um todo, também tome uma atitude correta, uma atitude justa quanto a isso. É isso. E agora, uma hora aí de podcast, a gente fala sobre as rapidinhas da semana, né? A gente não pode deixar de falar das rapidinhas da semana. Todo esse assunto do Watson, fique ligado nas nossas redes sociais, nosso Twitter principalmente, né? Que lá é uma coisa mais momentânea, né? Mais instantânea, perdão. E que a gente sempre vai estar ali repercutindo. Se tiver alguma dúvida também, quer saber mais, entre em contato com a gente, que a gente vai da melhor maneira possível tentar informá-los. E agora falando das rapidinhas da semana. Primeiro de tudo, o Elite Flacco, né? Joey Flacco, contratado pelo Eagles, agora vai, senhoras e senhores, para ser o backup do Jalen Hurts. E o contrato é de 1 ano e 7,5 milhões. Ele tem 36 aninhos, né? E, poxa, não é como se fosse fazer ali a temporada da vida. A gente quis colocar ele nas rapidinhas da semana, porque talvez não vale assim tanto destaque. Os Eagles têm muitos outros problemas, né, e não é como se o Joe Flacco fosse solucionar eles, né? Então, por isso aí, nas rapidinhas. Agora, a próxima rapidinha aqui, o draft de 2021 com a presença de público restrito e pessoas vacinadas que vão poder comparecer. O evento será realizado em Cleveland, Ohio, e ocorre no dia 29 de abril ao dia 1º de maio. Alguma consideração rápida sobre essas rapidinhas, Jonathan? Vou deixar você falar. Falando sobre o draft, né? Então, esse ano teremos público. Importante mencionar, como foi dito já, que apenas pessoas vacinadas vão ter que comprovar, então, que já foram vacinados, que estão imunes ao vírus. E é interessante que a NFL, aos poucos, vai voltando à sua normalidade. Ainda
não é aquilo que a gente quer, um novo normal, mas imagino que os Estados Unidos estão muito mais avançados na questão da vacinação, então até setembro, até a temporada começar, vai estar quase tudo normal, né? Quase todo mundo vacinado já nos Estados Unidos, então vai ser uma temporada totalmente diferente do que foi no passado, mas falando sobre o draft, sobre o evento em si, que vai ser um baita do evento, apesar de ter menos público permitido, mas os eventos vão acontecer então em lugares icônicos, muito famosos da cidade de Cleveland, vai ser no First Energy Stadium, que é o estádio dos Browns, também no Rock and Roll Hall of Fame, inclusive o Hall da Fama do Rock fica lá em Cleveland, então sempre um negócio bacana, e também no Great Lakes Science Center, vários lugares lá de Cleveland, seja então o palco, né, do draft, ou então das outras atividades, porque a gente sabe que tem o NFL Draft Experience, que a NFL faz todo um negócio em volta do draft, e esse ano então vai ser um pouco mais normal do que no passado, e seja para jogador, seja para jornalista, seja para torcedor que vai acompanhar, vai se sentir um pouco mais confortável com essa situação do que foi ano passado, todo mundo online. Foi uma experiência interessante, mas agora então voltamos para o que era antes. Exatamente. Aqui lançando já de bate-pronto a nossa excursão para Cleveland, né? Deve ser um lugar muito massa para visitar agora, parando para pensar. Nunca refleti a fundo, mas tem muita atração em Cleveland, né? Então vamos lançar aí uma excursão do Talking Tackle para Cleveland qualquer dia desses, quando tiver podendo que a gente, né, saia do Brasil, né? Ir para Cleveland, com certeza deve ser show de bola. E agora, mais de uma hora aí de podcast, como sempre, né? Já virou um hábito. Não sei se infeliz ou não, mas se você gosta, a gente vai passando, né? Se você não gosta, manda aí pra gente, fala assim, ó, diminui o tempo. Mas é porque tem muito conteúdo e é muita coisa boa que a gente fala aqui. O Toco e Teco vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no nosso Instagram e no nosso Twitter, @Toco e Teco, no Facebook, o mesmo nome, Toco e Teco. E de acompanhar o nosso site, tocoiteco.com. Assine a nossa newsletter semanal e gratuita, mais uma vez, tocoiteco.substack.com. Ouça o nosso podcast semanal sobre NBA e siga os nossos perfis pessoais, o meu @Jonas Faria no Instagram e Jonas Faria _ no Twitter. E o teu, Jonathan? @Jonathan Momba no Instagram. Vem aí, né? Tô só esperando, cara. O dia que tem o Twitter. Eu tô esperando o dia do Twitter. Muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui. Vai ser, parafraseando o nosso ex-ministro da Saúde, vai ser no dia D, na hora H. Olha lá, que coisa mais abecedário, né? Vocabulístico, né? Que coisa maravilhosa. Vai ser no dia que precisar ser, né? Sem mais nem menos, vai ser naquele dia. E a gente vai estar aqui para passar em primeira mão para vocês, caros ouvintes, e quem nos assiste, que o Jonathan estará no Twitter. E a gente volta na próxima semana, esperamos, com o anúncio do Twitter do Jonathan e mais um episódio do Toco e Teco NFL. Tchau, tchau. Jonathan, vamos acelerar essa festinha aí. Vamos acelerar essa festinha. Se tornou um evento, né, cara? Não, vamos fazer um draft. Transformar isso em um negócio, sim. Já que você, né, continua escondendo o teu Tinder, né? Em momentos pós-créditos aqui no YouTube. Exatamente. Aguardem. Vai acontecer. Cara, eu queria ver. Se alguém chegar até aqui, juro, se alguém chegar até aqui nesse podcast, a gente tem que deixar um código. Se alguém chegar até aqui, comenta alguma coisa, qualquer coisa que você comentar. Deixar um negócio previamente definido. Vamos comentar. Fala que o Juan tem cabelo de boneca. Escreve no... Manda no DM no Instagram. Juan, cabelo de boneca. Isso. E marca ele, @Juan. Esse é maravilhoso, cara. Maravilhoso. Esse é o código. Então, você que está nos ouvindo aqui depois de 1h08, 1h09 de podcast, esse é o código. Vai lá, mande na DM que a gente vai responder. E no próximo podcast você pode ser citado, olha só. Então, se você quer aparecer no próximo podcast, já sabe o que tem que ser feito. Agora sim. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.